No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre as 2 semanas de ausência, os últimos acontecimentos e planos para o futuro da vertente. Esta é a Vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Bem-vindos a 2022. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada da Vertente Tecnológica. Como é que vocês estão? Olha, eu, da minha parte, neste primeiro episódio, quero-vos contar um pouco daquilo que foi estes meus últimos dias, que também fez com que tivesse adiado o regresso da Vertente Tecnológica para mais uma semana, ou seja, só tinha previsto inicialmente uma semana de paragem e acabou por se esticar para 2 semanas de paragem, e já vos vou explicar porquê. E também para vos contar um pouco aquilo que eu tenho em mente para esta segunda temporada, em que eu estive aqui a cogitar aqui umas ideias para fazer aqui algumas alterações para dar um novo engajamento, dar uma nova dinâmica a este podcast. Falando primeiramente do que é que fez com que tivesse adiado por mais uma semana o regresso desta segunda temporada. Porque, meus amigos e ouvintes deste podcast, ao fim de quase 2 anos de pandemia, também eu, infelizmente, acabei por ficar infectado. Não estava nada nos planos, não foi uma coisa que eu estivesse à espera que viesse a acontecer. Uma pessoa sempre ao longo destes 2 anos sempre tentou tomar as suas precauções, ter os seus cuidados para que realmente não viesse a ser infectado. Mas o que é certo é que mesmo com muitos cuidados e mesmo tendo sempre as maiores precauções, acabei por também ter sido alvejado por este bicho. Foi infelizmente também no jantar de Natal, onde eu acredito que muita gente também se tenha infectado nessa altura, e pronto, acabei por eu ser apanhado nesta malha, juntamente também com a minha esposa, juntamente também com a minha enteada. Acabámos também por realmente ser apanhados no meio deste rebuliço, no meio deste turbilhão. E pronto, ainda que tivesse passado minimamente bem por este processo, até agora não tinha sido infectado, conforme eu vos disse há pouco. Tinha as vacinações em dia, que também foi sempre uma coisa que eu vos sempre incentivei a fazê-lo, e foi isso que permitiu também ter passado isto da melhor maneira possível. Apenas só tive sintomas como se fosse uma constipação, ainda que um pouco mais agressiva, mas pronto, uma mera constipação, com expectoração, com tosse. Não cheguei propriamente a fazer febre, mas pronto, tinha sempre aquela moinha no corpo e de certa forma não tinha aquela vontade, nem estava com aquele ânimo para agarrar-me ao computador, agarrar-me ao microfone e começar a segunda temporada conforme estava previsto. Assim preferi fazer o repouso necessário, preferi realmente tirar mais uma semana de descanso, conforme eu vos tinha dito no final da outra temporada. Eu comecei o projeto em março de 2020, ou neste caso em março de 2021, que foi, ou seja, quase no início do ano passado, e fiz tudo seguido, ou seja, mesmo na altura do verão, mesmo na altura das férias, em que grande parte das pessoas para
pronto, para tirar as suas férias, para se desligar um pouco do online, para se desligar um bocado das redes sociais, da internet. Ainda assim eu não parei, foi sempre tudo seguido, sempre ali com a dinâmica toda de vos trazer as notícias sempre diariamente e pronto, isso também teve o seu preço, eu também já estava extremamente cansado, aliado também juntamente na altura em que eu estava também a concluir os meus estudos, juntamente com o trabalho, também dar assistência à casa, à família, ou seja, tudo junto acabou por ter sido extremamente penoso a nível de cansaço físico, emocional, ou seja, foi um conjunto de situações que fez com que realmente não chegasse ao final do ano completamente de rastos, ainda que lá está. Quando se faz as coisas com gosto, não é que a gente não se sinta cansados à mesma, mas o cansaço é diferente. Ou seja, quando fazemos algo que nós amamos, quando fazemos algo que realmente nos traz alegria, que nos traz ânimo, que nos traz realmente outra pica, como se costuma dizer, realmente o cansaço é diferente. E pronto, o cansaço ainda assim bateu à porta e já estava mesmo certo de chegar ao final do ano realmente para tirar aquele tempo de pausa, que seria só uma semaninha, mas pronto, acabou por se esticar para 2 semanas, também por decisão minha, ou seja, meio que juntei aqui à fome, à vontade de comer e pronto, tomei essa decisão de adiar por mais uma semana esta questão do regresso do podcast. Não é que eu ainda esteja a 100% com aquela vontade toda de começar, mas também já tenho saudades de me poder sentar na cadeira, fazer as minhas pesquisas, escrever as minhas notícias, preparar todo o trabalhinho para vocês, trazer sempre as notícias mais fresquinhas, trazer sempre aquelas notícias que eu acho que vocês vão gostar, aquelas notícias que realmente que eu tenho ideia que vos possa vir a interessar. Tento sempre não trazer notícias que sejam muito técnicas, ainda que eu sei que há uma ou outra que às vezes eu trago, mas tento sempre trazer notícias mais com o português recorrente, ou seja, aquele que seja mais fácil de ser entendível para aqueles que realmente não dominam tanto a tecnologia, porque esse foi sempre aquilo que eu partilhei com vocês. A minha ideia sempre e sempre será trazer a tecnologia para toda a gente, ou seja, não só para aqueles que são entendidos, mas principalmente para aqueles que não são entendidos, porque esses é que precisam entender o valor da tecnologia nas suas vidas, precisam entender a importância que a tecnologia pode ter nas suas vidas, visto que de uma forma ou de outra essas pessoas têm sempre a tecnologia presente na vida delas, mesmo que elas não vislumbrem isso ou não consigam olhar isso dessa forma, mas o que é certo é que quase toda a gente hoje em dia, de uma forma ou de outra, tem sempre tecnologia nas suas mãos, seja por telemóvel, seja por um eletrodoméstico, seja por aquilo que for. Ou seja, há sempre um pedaço de tecnologia espalhado em qualquer área da nossa vida. E então sempre tento trazer a tecnologia o mais entendível para toda a gente. Posto isto, já justifiquei então o meu tempo de paragem e como é que foi estes últimos dias. Muita coisa também aconteceu. Já finalmente consegui regularizar o canal do YouTube. Por isso, vocês estão a ouvir este episódio. Peço mais uma vez a cada um de vocês que não esteja inscrito no canal do YouTube que se possa se inscrever. Estará aí nas notas de cada episódio o link do canal do YouTube. Por isso, passem lá, se inscrevam, ativem o sininho para que vocês possam receber a notificação do episódio diariamente. Ou seja, se vocês não quiserem estar a ouvir o episódio por aqui, podem sempre ouvir pelo YouTube. Falando então do que é que vem para aí daqui adiante, ou seja, o que é que eu pensei para esta segunda temporada. Gostava de poder trazer mais entrevistas, que é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer, mas pronto, às vezes falta aos convidados, por isso também se qualquer um de vocês que esteja a ouvir este podcast que tenha interesse em participar numa dessas entrevistas, que é uma conversa, como se fosse uma conversa de café, digam alguma coisa, deixem uma mensagem, que a gente poderá agendar aí um dia, com a vossa disponibilidade, poderemos sentar e falar ali durante uma horinha sobre a vossa vida, sobre o impacto da tecnologia nas vossas vidas. Ou seja, quem estiver interessado, digam alguma coisa, deixem mensagem para então eu poder agendar aí com cada um de vocês uma entrevista, uma conversa, para falarmos então um pouco. Pronto, isso era o que eu gostava de trazer mais para este 2022, mais convidados para entrevistas. Vamos ver como é que decorre. Do planeamento que eu pensei para esta segunda temporada, vou alterar aqui as coisas outra vez, face àquilo que foi o original. O original, antigamente,
como o projeto começou, era trazer um episódio por semana, cerca de 1 hora e tal, em que trazia as melhores notícias dessa semana. Depois, passado umas semanas, alterei para episódios diários, de segunda a sexta-feira, com cerca de 10, 15, 20 minutos, mas em média andava ali à volta dos 12, 13 minutos. Agora, para esta segunda temporada, pensei as coisas completamente diferente. Porquê? Porque o meu intuito sempre foi trazer a notícia juntamente com a minha opinião. Mas também, às vezes, não tenho assim muita opinião para dar em determinado assunto, mas sei que a notícia é importante não só para mim, mas principalmente para vocês. E não quer dizer que eu tenha uma opinião formada sobre essa notícia. Mas ainda assim, conforme eu disse ainda agora, é uma notícia que eu possa achar que é importante eu saber e principalmente vocês saberem, mesmo que eu não tenha nada a dizer em relação a essa notícia em termos de opinião. E por isso, às vezes também, meio que acabava por cair no erro de às vezes estar a repetir as opiniões, porque acabaria por estar a trazer duas notícias que são muito semelhantes e depois trazia praticamente a mesma opinião e tornava-se um pouco repetitivo, e acabava por estender um episódio às vezes para 12, 13, 14, 15 minutos desnecessariamente. Então o que é que eu pensei daqui para a frente? Os episódios vão se manter à mesma de segunda a sexta-feira, só que de segunda a quinta só será uma notícia rápida sobre a notícia do dia. Ou seja, vai ser episódios que vão rondar ali os 2, 3, no máximo 4 minutos, não mais do que isso. Ou seja, é só mesmo de segunda à quinta-feira só trazer a notícia, em que eu vos falo só sobre a notícia. Sexta-feira será um compilado de opiniões dessas notícias que eu vos trouxe de segunda à quinta. Ou seja, eu na segunda-feira trago uma notícia, na sexta-feira vou gravar um episódio que já será maior, de 10, 15, 20 minutos, em que nesse episódio de 10, 15, 20 minutos de sexta-feira falo sobre a notícia de segunda. A notícia que eu trouxe na terça-feira vou falar também nesse episódio de sexta-feira. A notícia que eu trouxe na quarta também falo nesse episódio de sexta. Ou seja, sexta-feira vai ser o dia em que eu não trago notícia nenhuma, mas trago a minha opinião das notícias que eu vos trouxe de segunda a quinta-feira. Volto então a repetir, de segunda a quinta trago um episódio diário somente a notícia, não trago a minha opinião, só trago somente a notícia, e à sexta-feira trago então a opinião que eu tenho em relação àquela notícia, ou então eventualmente posso falar de outro tema qualquer. Não é que eu traga uma notícia, ou seja, sexta-feira está reservado para não ser nenhuma notícia, para eu não trazer nenhuma notícia. Sexta-feira será reservado somente para opiniões em relação às notícias que eu vos trouxe nessa semana, ou então falar de um tema qualquer. Ou seja, sexta-feira como se fosse um dia livre, em que vai vir muito de mim a nível de opinião. E para as notícias fica de segunda à quinta-feira. Por isso, assim, os episódios ficam mais dinâmicos, os episódios ficam mais rápidos, ou seja, vocês não precisam parar 10, 15, 20 minutos da vossa vida para ouvir um episódio, basta só reservarem ali 2, 3, 4 minutos. Na sexta-feira, como já está junto o fim de semana, mesmo que vocês não ouçam na sexta, sempre podem ouvir no sábado ou no domingo o episódio de sexta-feira daquilo que eu vos trouxe de opinião ou que eu vos trouxe de algum tema que eu me apeteceu trazer nesse sentido. Porque pode, e na tecnologia o que eu aprendi é que é rara a semana que não haja polémicas, que não haja temas delicados em relação à tecnologia, e então será pertinente nessa sexta-feira vos poder trazer, por exemplo, a minha opinião sobre uma polémica que esteja a acontecer, ou um tema delicado que esteja a acontecer, ou um tema extremamente importante que vocês até precisam de saber mais informações, e eu aí, assim, nessa sexta-feira poder-vos trazer mais informações a respeito desse acontecimento. Então acho que assim, na minha opinião, da forma como eu estou a estruturar para esta segunda temporada, trará mais dinâmica e algo mais rápido para vocês também não perderem muito tempo da vossa vida a ouvirem um episódio, mesmo que seja 10, 15 minutos, mas ao menos assim não precisam parar tanto tempo. Basta às vezes ir à casa de banho, estar a escovar os dedos e estão a ouvir o episódio, e ali ao fim de 3 ou 4 minutos já o episódio rodou e está feito. Por isso acho que assim está bacana, acho que assim está fixe, mas ainda assim digam de vossa justiça, digam o que é que vocês acham
desta ideia que eu tive para esta segunda temporada. Caso vocês tenham alguma ideia, sei lá, alguma coisa que vocês gostariam de ver diferente neste podcast, volto a dizer, deixem uma mensagem, vão às minhas redes sociais, mandem um e-mail, está aí na descrição de cada episódio os links que dá acesso a todas as redes sociais da Vertente Tecnológica, todos os meus contactos. Digam de vossa justiça o que é que vocês acharam desta ideia que eu tive. Volto a dizer, caso tenham alguma ideia bacana para a Vertente, entrem em contacto comigo e digam, olha André, gostaria que na Vertente se calhar fizesse as coisas desta forma, ou gostaria que fizesse isto, ou gostaria que fizesse a cena assim, ou uma coisa qualquer, que eu estou sempre disposto a aprender e a modificar, porque o conceito isto não é para mim, isto é para vocês. Eu faço isto para trazer algo para vocês, não é propriamente para mim, porque eu já vivo isto diariamente e por isso tudo o que eu puder fazer diferente que vos possa agradar e que vá de encontro às vossas expectativas, para mim está porreiro. Bem, acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Em relação ao canal do YouTube, os episódios vão se manter de segunda a sexta-feira à mesma em qualquer plataforma de podcast ao meio-dia, ou seja, a partir do meio-dia começa a ser notificado em cada plataforma de podcast a saída do episódio, ou seja, os episódios de podcast continuam a sair de segunda a sexta-feira ao meio-dia e no canal do YouTube às 18 horas e vai sair em forma de live, ou seja, 30 minutos antes das 18, ou seja, às 17h30, vocês serão notificados que dali a 30 minutos o episódio vai para live e às 18 horas vai estar em live. Há dias que eu posso lá estar, há dias que eu poderei não estar, mas o conceito daquilo estar em live é que eu poderei interagir com vocês no chat. Ou seja, se vocês estiverem ali no momento a ouvir o episódio e queiram perguntar alguma coisa, pode ser que eu esteja ali naquele momento e assim poderei interagir com vocês. Por isso, marquem nas vossas agendas, de segunda a sexta em qualquer plataforma de podcast ao meio-dia e no canal do YouTube às 18 horas. Bem, acho que já disse tudo o que tinha para dizer. Da minha parte, despeço-vos com um grande abraço, com todo o amor e carinho, e bora para este 2021 com mais notícias de tecnologia, com mais coisas boas e que seja um ano diferente do que aquilo que foi em 2021. Beijos e abraços e até ao próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.